Agora, gente, falando ainda de política, de movimentos políticos, a nova ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, cobrou agradecimento de alguns ao presidente Lula pelas dívidas estaduais que foram pagas pelo governo federal. Luciana Verdolim, quem são os governadores que entraram aí na cobrança por gratidão da nova ministra? Os governadores que mais devem, né? Os estados que mais devem, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e também Rio Grande do Sul. Só para a gente ter uma ideia, o Tesouro Nacional teve que desembolsar 1 bilhão e 300 milhões de reais para honrar dívidas desses estados agora no mês de fevereiro. Só para a gente ter uma ideia, Minas Gerais foram 854 milhões, Rio de Janeiro, 320, Goiás, 76 milhões de reais e Rio Grande do Sul, 73. Pelas redes sociais, a ministra Gleisi Hoffmann, que deixou de ser presidente do PT, mas permanece combativa, foi o comentário, inclusive, ouvido hoje aqui no Palácio do Planalto. Ela disse que ninguém ouviu da parte dos governadores qualquer tipo de agradecimento ao presidente Lula por ter feito esses desembolsos. Ao contrário, eles estão entre os que mais atacam o presidente, fazendo oposição sistemática a quem o socorre na hora mais difícil. No ano passado, esse socorro aos estados chegou a 11 bilhões e meio de reais. No acumulado agora de 2025, o valor já chega a 1 bilhão 900 milhões de reais. São débitos que receberam garantia aqui da União, dívidas dos estados, dívidas que foram renegociadas. E as críticas foram feitas aos vetos do presidente Lula ao projeto de renegociação exatamente dessas dívidas, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas foi vetado em parte aqui pelo Palácio do Planalto. Obrigado pelas informações, Luciana Verdolim. Bom trabalho em Brasília. E aí, seu Alangani, você acha que esses governadores têm de dar pelo menos uma explicação? Porque a Gleisi Hoffmann fala, não é apenas o agradecimento ao presidente Lula, mas agir com transparência para com seus cidadãos, dizendo, olha, essa dívida está sendo paga porque houve um programa do governo federal. Você acha que deveria haver? Se os governadores tiverem que agradecer alguém, agradeça a sociedade brasileira, porque o dinheiro do governo federal é nosso, na verdade. O dinheiro do governo federal vem por meio de impostos compulsórios ou de empréstimos que a gente faz para o governo federal. O Estado, por si só, não produz. Então, essa ideia de que o governo federal é o salvador da pátria, isso é balela. Na verdade, salvador da pátria somos nós, que pagamos impostos e pagamos pela falta de responsabilidade fiscal, seja dos estados, seja dos municípios, seja do próprio governo federal. Ô Piperno, você acha que caberia um agradecimento se a gente pensar apenas na relação institucional? Eu acho que agradecimento é algo, nesse caso, bastante utópico. Vamos imaginar, vamos pegar o que disse o Alan, e tem razão, quando diz que o dinheiro é da sociedade. E, na verdade, essa renegociação, conforme já falamos aqui, muitas vezes ela acaba premiando maus pagadores, péssimos devedores. Então, os estados com as suas contas em dia estão lá reclamando. Os grandes devedores se beneficiaram. Agora, o problema é o fato que provocou essa resposta dura da ministra Gleisi. E aí eu acho que ela agiu bem, ela agiu corretamente em defesa do governo do qual ela faz parte. Por quê? Porque a renegociação é muito benéfica aos estados e, mesmo assim, alguns governadores, como, por exemplo, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, saíram reclamando. E aí reclamar do quê? Que vai ter que pagar um pouquinho agora, vai ter que pagar contas mais recentes, juros, né, que ficaram. Então, assim, eles foram, nesse sentido, eu diria, bastante ingratos com tudo que foi feito. Não tem que agradecer, mas também acho que não tinham direito de sair reclamando. O que você acha, Zé? A reclamação que foi a falta de respeito ali com a maneira como tudo foi conduzido? Esta renegociação da dívida é uma engenharia política muito grande, né? E ela se repete. Nós podemos marcar aí para daqui a 10 anos estarão de novo os novos governadores fazendo esse processo. São dívidas dos estados que a União bancou, né? E tinha que avalizar para os estados receberem o dinheiro. E aí, num trabalho muito bem feito do PSDB de sanear as economias estaduais,
né? Houve ali, assumiu a dívida e fez os estados a venderem essas indecências, que eram os bancos estaduais, um ralo de dinheiro. O governador, ele fazia o que hoje é prática das tais pedaladas, que ele administrava os bancos dos estados como caixa do estado. E os bancos todos falidos e tiveram que vender, inclusive em São Paulo. Houve um estremecimento de Fernando Henrique com Mário Covas, governador, e houve intervenção no Banco do Estado de São Paulo. Então, assim, já vem lá de trás essa problemática. As maiores dívidas, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, né? São Paulo, no entanto, diante do PIB. Então, o Estado devia muito, deve muito, mas estava tranquilo porque o PIB dá para pagar tranquilamente. Agora, Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro estavam sufocados. Conversei com 2 outros governadores, inclusive o Jorginho de Mello, que falou isso para a gente não faz a menor diferença. E não fazia, eram dívidas pequenas, os maiores e enforcados é que estavam assim. Não foi uma ideia do governo, mas o governo foi levado a isso. E o então presidente do Senado colocou isso como um assunto pessoal. Ele queria se reerguer politicamente, o Rodrigo Pacheco lá em Minas, dizendo, olha, eu solucionei o problema de Minas Gerais, porque estava sufocando o estado de Minas Gerais, né? Então, foi uma engenharia política muito grande, com várias participações, o governo não queria, mas foi obrigado por uma pressão externa e política muito forte a fazer esse processo. Não tem como levar isso para o popular, fazer uma comunicação dizendo, olha, como foi bom para você a União assumir a dívida do seu Estado. Ninguém consegue isso, mas foi uma pressão política muito forte de dirigentes para dirigentes. O que você acha, Segré? Eu acho que se tem alguém no governo que está carente de carinho, que precisa um afago, dizendo muito obrigado por o que você está fazendo por mim, com o dinheiro do contribuinte, poderíamos citar a ministra Aniele Franco, por exemplo, o ministro Carlos Lupi, o ministro Vinícius Marques de Carvalho, são conselheiros da empresa Tupi. Eu gostaria de saber o que eles sabem sobre uma metalúrgica, mas eles são conselheiros e não consultaram a um conselho de ética da presidência da República, só fizeram isso um ano depois. O ministro Haddad está como conselheiro de Itaipu, vai uma vez cada 2 meses, uma reunião, ganha uma bolada de dinheiro. Esses sim poderiam pedir, oferecer uma gratidão. Tem a ministra Menezes, cobrou R$640 mil para cantar, poderia agradecer também aos governos da Bahia. Tem 5 esposas de ministros do atual governo, que são do Tribunal de Contas da União, ganham R$40 mil por mês, vitalício. Esse sim poderia agradecer o governo. Inclusive, poderia agradecer o governo que mudou, o presidente Lula, 3 ministros do Conselho de Ética da Presidência, que eram do governo anterior, que tinham mandato até 2025 e que foram cortados para colocar pessoas que mudaram a interpretação. Antes não podia, a ministra Menezes não podia cantar, ou sei lá o que ela poderia fazer, agora mudou a interpretação e ela pode fazer isso. É uma vergonha. Imagina um ministro fazendo o trabalho. Por exemplo, o ministro da Fazenda cobrando para dar uma palestra para uma empresa privada. É um absurdo. Mas, só para concluir, tem um monte de gente do próprio governo que poderia também dar um obrigado, presidente Lula, pelas condições que você faz para que eu tenha um bolinho a mais de dinheiro no final do mês.